Donald Trump trouxe à tona informações surpreendentes sobre OVNIs, que podem transformar completamente nossa compreensão desses fenômenos. Durante uma entrevista aberta, ele mencionou relatos de pilotos descrevendo objetos voadores misteriosos, capazes de se deslocar a velocidades extraordinárias. Essas declarações surgem no momento em que o governo começa a divulgar documentos sigilosos relacionados ao tema. Será que estamos prestes a desvendar segredos guardados por décadas? Fique atento, pois vamos mergulhar nas revelações feitas por Trump, nas tentativas do governo de silenciar o assunto e nos relatos mais impressionantes de encontros com OVNIs da história. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Em um episódio de 2021 do podcast Impulsive, de Logan Paul, o ex-presidente Donald Trump ganhou as manchetes com seus comentários sobre OVNIs. Ele contou como pilotos militares relataram a ele encontros com objetos voadores não identificados, descrevendo uma nave redonda movendo-se a velocidades que ultrapassam em muito as dos caças mais avançados. Esta revelação sincera de um ex-presidente adicionou um peso significativo às discussões atuais sobre OVNIs. As declarações de Trump reacenderam o interesse e a especulação sobre este fenômeno. Como um ex-presidente com acesso a algumas das informações mais confidenciais do mundo, os relatos de Trump são particularmente convincentes. As descrições em primeira mão feitas por pilotos, que são observadores treinados com vasta experiência, sugerem que esses avistamentos não são apenas frutos da imaginação ou erros de identificação. Trump não é o primeiro presidente dos Estados Unidos a mostrar interesse em OVNIs. Ao longo da história, vários presidentes tiveram diferentes graus de envolvimento ou curiosidade sobre esses fenômenos misteriosos. Durante a presidência de Franklin D. Roosevelt, houve vários relatos de Foo Fighters, um tipo de fenômeno aéreo inexplicável, durante a Segunda Guerra Mundial. Embora não haja nenhuma evidência direta do interesse pessoal de Roosevelt no assunto, sua era marcou o início dos avistamentos modernos de OVNIs. Em 1952, durante a presidência de Harry Truman, houve uma onda significativa de avistamentos de OVNIs, incluindo o famoso incidente de OVNIs na capital, Washington, onde um radar detectou objetos desconhecidos sobrevoando a cidade. Truman supostamente expressou preocupação e ordenou uma investigação. Jimmy Carter é um dos poucos presidentes que afirmou publicamente ter visto um OVNI antes de sua presidência. Em 1969, ele relatou um avistamento na Geórgia e mais tarde prometeu divulgar informações de OVNIs durante sua campanha. Como presidente, Carter buscou mais informações, mas enfrentou resistência burocrática. Ronald Reagan também relatou um avistamento de OVNI enquanto era governador da Califórnia. Como presidente, ele expressou interesse na vida extraterrestre e mencionou uma possível ameaça alienígena em um discurso nas Nações Unidas em que enfatizou a unidade global diante de uma ameaça externa como essa. O relato de Trump sobre os testemunhos dos pilotos é particularmente significativo. Os pilotos estão entre as testemunhas mais confiáveis devido ao seu treinamento, experiência e AOS padrões rigorosos que devem cumprir. Seus relatórios de encontros com OVNIs geralmente incluem descrições detalhadas da aparência, comportamento e características de voo do objeto. Por exemplo, os pilotos descreveram objetos sem sistemas de propulsão visíveis, fazendo manobras rápidas que desafiam as leis da física, como acelerações repentinas, paradas bruscas, curvas em ângulos retos sob altas velocidades e flutuações imóveis no ar. Essas características estão além das capacidades de qualquer aeronave conhecida, sugerindo tecnologia altamente avançada ou fenômenos que ainda não compreendemos. Em um relato, os pilotos descreveram uma nave que era perfeitamente redonda, metálica, e se movia a velocidades que nenhuma aeronave já feita pelos seres humanos poderia atingir. Eles notaram a capacidade do objeto de acelerar instantaneamente e mudar de direção sem qualquer meio visível de propulsão, como motores ou asas. Esses detalhes foram consistentes com os depoimentos de outros pilotos, indicando um padrão de avistamentos que não pode ser facilmente descartado. A declaração de Trump sugere que pode haver mais informações que ainda não foram divulgadas ao público, aumentando a pressão sobre as agências governamentais para liberar mais dados. Além disso,
As observações de Trump alinham-se com os esforços recentes de outros funcionários e agências governamentais em abordar mais abertamente os fenômenos envolvendo OVNIs. Nos últimos anos, o Pentágono tornou públicos vários vídeos e documentos relacionados a encontros com OVNIs, reconhecendo que esses objetos permanecem não identificados e que requerem um estudo mais aprofundado. Por que o governo tem sido tão reservado sobre os OVNIs por tanto tempo? O que eles estão escondendo e quais poderiam ser as razões por trás desse sigilo? O envolvimento do governo dos Estados Unidos com fenômenos aéreos não identificados remonta a várias décadas e está envolto em muito segredo e especulação. Esse envolvimento começou durante o final da década de 40, após uma série de avistamentos de grande destaque. O mais notável deles foi o incidente de 1947 em Roswell, Novo México, onde foi inicialmente relatado que um disco voador havia caído. Pouco depois, isso foi negado pelos militares, que alegaram ter se tratado de um balão meteorológico. Este evento estabeleceu o tom na abordagem do governo sobre OVNIs, uma mistura de investigação e negação. Ao longo dos anos, numerosos programas governamentais e projetos de pesquisa foram criados para investigar esses avistamentos. O projeto Blue Book, ou Livro Azul, durou de 1952 a 1969 e foi um dos esforços mais significativos conduzidos pela Força Aérea dos Estados Unidos. O objetivo era determinar se os OVNIs eram uma ameaça à segurança nacional e analisar cientificamente os dados relacionados a eles. No momento em que foi encerrado, o projeto Blue Book havia coletado milhares de relatórios, com 701 deles declarados inconclusivos, sem encontrar explicações para os fenômenos estudados. Nos últimos anos, o Pentágono tornou públicos vários documentos e vídeos, reacendendo o interesse público e o debate sobre OVNIs. Uma das revelações mais notáveis ocorreu em 2017, quando o jornal The New York Times revelou a existência de um programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais. Este programa secreto, que existiu de 2007 a 2012, foi encarregado de estudar fenômenos aéreos inexplicáveis. O Pentágono confirmou oficialmente a existência do projeto e divulgou vídeos mostrando encontros entre pilotos da Marinha e objetos voadores não identificados. Os vídeos, conhecidos como Gimbal, Go Fast e FLIR, mostram objetos realizando manobras que desafiam a aeronáutica e a física que conhecemos. Essas revelações foram acompanhadas por depoimentos de denunciantes de alto nível como David Grush, um ex-oficial de inteligência que foi particularmente corajoso em suas declarações. Em 2023, Grush testemunhou sob juramento perante o Congresso, alegando que o governo dos Estados Unidos não apenas encontrou OVNIs, mas também coletou produtos biológicos não humanos em alguns pontos de impacto. Sua declaração sugeriu um longo processo de censura que levou uma década, indicando que o governo tinha conhecimento de tecnologias avançadas e possivelmente de vida extraterrestre. O testemunho de Grush foi corroborado por outros militares e funcionários do governo que apresentaram seus próprios relatos. Por exemplo, o ex-piloto da Marinha Ryan Graves testemunhou sobre encontros rotineiros com OVNIs durante os exercícios de treinamento. Ele descreveu objetos que poderiam permanecer no ar por longos períodos e realizar manobras que estavam além das capacidades de qualquer aeronave conhecida. Esses relatos foram confirmados por dados de radar e imagens de infravermelho, fornecendo evidências convincentes para uma investigação mais aprofundada. O sigilo que cerca os OVNIs levanta várias dúvidas sobre a motivação do governo ao esconder esses eventos. Uma das razões mais citadas para reter informações é a segurança nacional. Se esses objetos forem uma tecnologia estrangeira avançada, revelar detalhes poderia comprometer o fluxo de informações militares e os métodos de coleta de dados de inteligência. Além disso, o pânico e a histeria que podem resultar da confirmação de encontros com extraterrestres poderiam ter impactos sociais e econômicos em grande escala. A inovação tecnológica é outro fator crítico. Se o governo possuir tecnologia avançada obtida de OVNIs, a divulgação dessas informações poderia anular a sua vantagem estratégica. Ao longo da história, a superioridade tecnológica tem sido um ponto-chave da estratégia militar. Revelar a existência e as capacidades de uma tecnologia exclusiva poderia desencadear uma corrida armamentista, com outras nações correndo para desenvolver ou adquirir tecnologias semelhantes. Apesar dessas preocupações, há uma pressão crescente pela transparência. Os legisladores, estimulados pelo interesse público e pelas evidências convincentes apresentadas pelos denunciantes, exigem investigações mais abrangentes e a divulgação de mais informações.
Em 2021, o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar sobre OVNIs, reconhecendo que a maioria dos 144 incidentes revisados permanecem inexplicados. O relatório enfatizou a necessidade de uma abordagem científica mais rigorosa para a compreensão desses fenômenos. A NASA também se juntou ao esforço, anunciando em 2022 que iria liderar uma nova equipe de estudo para examinar OVNIs de uma perspectiva científica. Este movimento reflete uma mudança mais ampla, no sentido de tratar os OVNIs como assuntos legítimos, que devem ser abordados como uma investigação científica, em vez de descartados teorias absurdas ou conspirações. Mas por que os encontros com OVNIs, mais convincentes e bem documentados, ocorreram perto de instalações militares ou durante operações das Forças Armadas? Vamos agora entrar nos detalhes do avistamento do USS Nimitz, um caso que se destaca por suas evidências convincentes e a credibilidade de suas testemunhas. Poderia este incidente ter as respostas que procuramos? Em 14 de novembro de 2004, o grupo de caças do porta-aviões USS Nimitz estava fazendo exercícios de treinamento de rotina no litoral sul da Califórnia. Mas o que começou como um dia típico, logo se transformou em um dos encontros com OVNIs mais convincentes já documentados. O incidente, que ficou conhecido como o Encontro do USS Nimitz, envolve avistamentos e interações com um objeto misterioso agora conhecido como o Tic Tac. O encontro começou quando os operadores de radar do USS Princeton, um navio cruzador que escoltava o Nimitz, detectaram vários objetos aéreos desconhecidos. Esses objetos apareceram a uma altitude de 24 quilômetros e depois desceram rapidamente para 6 quilômetros antes de começarem a pairar sobre o oceano. As assinaturas de radar desses objetos não correspondiam a nenhum tipo de aeronave conhecida, e seus movimentos erráticos surpreenderam até mesmo os operadores mais experientes. O operador de radar sênior Kevin Day, que tinha quase 2 décadas de experiência, foi um dos primeiros a notar as anomalias. Inicialmente suspeitando de um mau funcionamento no radar, ele recalibrou o sistema, mas as leituras persistiram, indicando que os objetos eram reais. Ao longo de vários dias, o USS Princeton perseguiu esses objetos enquanto eles realizavam manobras aparentemente impossíveis. Na manhã de 14 de novembro, 2 caças Super Hornet, do USS Nimitz, pilotados pelo comandante David Fravor e o tenente-comandante Jim Slate, foram enviados para investigar os objetos não identificados. Quando os pilotos se aproximaram das coordenadas fornecidas pelo USS Princeton, eles notaram uma perturbação na água que Fravor mais tarde descreveu como sendo semelhante a um grande objeto submerso. O relato do comandante David Fravor sobre o encontro é particularmente convincente devido à sua credibilidade e às observações detalhadas. De acordo com Fravor, ele viu um objeto branco e cilíndrico pairando cerca de 15 metros acima da água. O objeto tinha cerca de 12 metros de comprimento. Não tinha asas ou sistemas de propulsão visíveis e se movia de forma irregular, como se respondesse à presença dos caças. Fravor tentou se aproximar do objeto, mas, conforme ele descia, o OVNI começou a subir, espelhando suas manobras. De repente, o objeto acelerou e desapareceu em segundos, um movimento que ele descreveu como diferente de tudo que já tinha visto antes. Era como uma bola de ping-pong quicando. A capacidade de acelerar, ir de um lado para o outro e mudar de direção instantaneamente é algo que eu nunca tinha visto, relatou Fravor. Após esse encontro inicial, outra tripulação de voo equipada com um dispositivo avançado de mira por infravermelho foi despachada. Esta equipe, liderada pelo tenente Chad Underwood, conseguiu capturar o agora famoso vídeo FLIR, que mostra o objeto realizando manobras e rotações em alta velocidade. O vídeo FLIR, junto a outras imagens tornadas públicas mais tarde, fornece evidências visuais do encontro que foram essenciais para dar credibilidade ao relato dos pilotos. A filmagem em infravermelho mostra o OVNI se movendo em alta velocidade e realizando manobras aéreas que desafiam a aerodinâmica convencional. Alguns analistas ressaltaram a falta de sistemas de propulsão visíveis, assinaturas de calor ou asas, sugerindo que o objeto opera de acordo com princípios desconhecidos pela ciência atual. Um dos aspectos mais marcantes do vídeo é a rápida aceleração do objeto. Ele parece acelerar a partir de um estado totalmente parado para uma alta velocidade em 1 segundo, um feito que geraria forças G gigantescas e provavelmente destruiria qualquer aeronave conhecida. Além disso,
A capacidade do objeto de mudar de direção instantaneamente sem perder velocidade ou altitude apoia ainda mais a hipótese de que ele utilizava tecnologia avançada, possivelmente não terrestre. As manobras observadas durante o encontro do USS Nimitz desafiam nossa compreensão da física e da aerodinâmica. As aeronaves tradicionais dependem de sistemas de propulsão que geram empuxo e estão sujeitas à inércia e à gravidade. No entanto, os movimentos deste OVNI sugeriam que ele operava sob um conjunto diferente de princípios. Alguns especialistas teorizam que o objeto pode usar uma forma de propulsão que manipula a gravidade ou cria seu próprio campo gravitacional. Isso explicaria sua capacidade de pairar, acelerar instantaneamente e realizar curvas fechadas sem meios de propulsão visíveis. A falta de sons estrondosos, normalmente associados a objetos viajando em velocidades supersônicas, apoia ainda mais a ideia de que o objeto usava algum tipo de tecnologia avançada para negar ou minimizar a resistência do ar e as ondas de choque. Se o objeto for uma tecnologia avançada feita por seres humanos, ele representa um salto no desenvolvimento aeroespacial que vai muito além do que é atualmente conhecido. Se for de origem extraterrestre, ele seria uma evidência de que nós não estamos sozinhos no universo e que outras civilizações possuem tecnologias que estamos apenas começando a imaginar. E se considerarmos outros encontros notáveis com OVNIs, surge uma outra questão. Será que há alguma conexão entre esses avistamentos? Quais são as semelhanças entre eles? O fenômeno dos objetos voadores não identificados captura a imaginação humana há décadas. Embora o encontro do USS Nimitz seja um dos casos mais convincentes, ele está longe de ser o único incidente significativo. Outros encontros notáveis com OVNIs foram relatados por todo o mundo, cada um adicionando novas camadas de polêmica e mistério a esse fenômeno. Em 2015, o USS Theodore Roosevelt, outro porta-aviões, esteve envolvido em uma série de encontros com fenômenos aéreos não identificados no litoral leste dos Estados Unidos. Esses incidentes foram relatados por pilotos da Marinha que descreveram objetos realizando manobras que desafiavam as leis da física. O tenente Ryan Graves, um ex-piloto da Marinha, forneceu um dos relatos mais detalhados. Ele relatou que, durante os exercícios de treinamento, seu esquadrão viu esses objetos quase diariamente por um período de meses. Os objetos foram descritos como sendo capazes de permanecer no ar por longos períodos e realizar manobras inesperadas, como acelerações repentinas, desacelerações e mudanças de direção que estão além das capacidades de qualquer aeronave conhecida. Graves observou ainda que os objetos pareciam não ter meios visíveis de propulsão, como motores ou saídas de escapamento. Uma das evidências mais convincentes dos avistamentos do Theodore Roosevelt é o vídeo gimbal, que mostra um objeto girando enquanto mantém uma trajetória constante. O vídeo, capturado por um sistema de mira infravermelha de um caça Super Hornet, foi tornado público em 2017 e analisado por vários especialistas, aumentando ainda mais a credibilidade dos avistamentos. Entre novembro de 1989 e abril de 90, a Bélgica passou por uma onda de avistamentos de OVNIs, que atraiu atenção significativa tanto do público como dos militares. A onda de OVNIs belgas começou em 29 de novembro de 89, quando 2 policiais relataram ter visto um grande objeto triangular com luzes brilhantes, voando silenciosamente no céu. Este avistamento foi seguido por centenas de relatos semelhantes em todo o país. A Força Aérea Belga levou os avistamentos a sério e conduziu várias investigações. Um dos incidentes mais notáveis ocorreu na noite de 30 de março de 1990, quando várias testemunhas relataram ter visto um grande objeto triangular. A Força Aérea Belga enviou 2 caças F-16 para interceptar o objeto. Os pilotos relataram ter detectado ele em seus radares, que o mostravam se movendo a velocidades incríveis e realizando manobras inesperadas, como descidas rápidas e curvas fechadas. Apesar da detecção no radar, os pilotos não conseguiram confirmar visualmente a presença do objeto, e ele acabou desaparecendo das telas do equipamento. Posteriormente, a Força Aérea Belga divulgou ao público um relatório detalhado e dados de radar que confirmavam que o objeto exibia características de voo muito além das capacidades de qualquer aeronave conhecida. Na noite de 13 de março de 1997, milhares de pessoas nos estados americanos de Arizona e Nevada testemunharam um dos avistamentos em massa de OVNIs mais bem documentados de toda a história, conhecido como Luzes de Phoenix. O evento consistiu em 2 ocorrências distintas: uma série de luzes paradas, vistas sobre a cidade de Phoenix, e uma grande formação de luzes em forma de V,
que se movia pelo céu. As testemunhas descreveram a formação em forma de V como sendo enorme, com estimativas variando entre centenas de metros a mais de 1 quilômetro de largura. As luzes foram descritas como sendo brancas ou âmbar e não produziam nenhum som. Entre as testemunhas estava o então governador do Arizona, Fife Symington, que mais tarde afirmou ter visto uma nave de origem desconhecida. A explicação oficial dada pelos militares foi que as luzes paradas eram sinalizadores lançados por uma aeronave Warthog A-10 durante um exercício de treinamento. No entanto, muitas testemunhas e pesquisadores permaneceram céticos em relação a esta explicação, citando o comportamento e a duração das luzes como inconsistentes com a trajetória usual de sinalizadores. Um dos mais incomuns e convincentes encontros com OVNIs ocorreu em 16 de setembro de 1994 na Escola Aérea de Ruwa, no Zimbábue. Durante o recreio matinal, 62 alunos com idades entre 6 e 12 anos relataram ter visto um objeto prateado em forma de disco pairando perto da escola. As crianças descreveram ter visto 2 seres saindo da nave e se aproximando delas. Os seres foram descritos com grandes olhos negros e vestindo roupas justas e brilhantes. As crianças relataram que os seres se comunicavam com elas telepaticamente, transmitindo mensagens sobre preocupações ambientais e os perigos do avanço tecnológico. O incidente foi investigado por vários pesquisadores, incluindo um psiquiatra de Harvard, o Dr. John Mack, que entrevistou as crianças e considerou seus relatos críveis e consistentes. O incidente aéreo na escola continua sendo um dos casos mais bem documentados de avistamentos de OVNIs, envolvendo várias crianças como testemunhas. Esses encontros, cada um com suas próprias características e testemunhas únicas, contribuem para o crescente corpo de evidências que sugerem que os OVNIs são reais e merecem investigação científica séria. Eles desafiam nossa compreensão da física e da tecnologia e levantam dúvidas sobre a natureza desses fenômenos. Poderiam esses avistamentos realmente ser evidências de vida extraterrestre? Ou há outra explicação que ainda temos que descobrir? O estudo de indícios de extraterrestres envolve um exame meticuloso de amostras biológicas e tecnológicas e dos relatos feitos por fontes confiáveis. À medida que o número de avistamentos e encontros com OVNIs aumentou, também cresceu a coleta de evidências físicas que exigem investigação científica. Um dos aspectos mais convincentes em encontros com OVNIs é a alegação de evidências biológicas não humanas sendo coletadas. A análise científica dessas amostras biológicas, quando possível, envolve estudos genéticos e morfológicos rigorosos. Os pesquisadores procuram sequências de DNA que não correspondam a nenhuma forma de vida terrestre conhecida. Embora o acesso a essas amostras seja altamente restrito, alguns vazamentos e testemunhas sugerem que elas têm características fisiológicas significativamente diferentes das dos humanos. Essas características podem incluir crânios maiores, membros alongados e órgãos que não são encontrados em nenhuma espécie conhecida na Terra. Além de amostras biológicas, vários incidentes resultaram na obtenção de materiais e artefatos que se acredita serem de origem extraterrestre. Esses materiais geralmente exibem propriedades que desafiam nossa compreensão atual da física e da ciência dos materiais. Por exemplo, na década de 80, Bob Lazar, que afirmou ter trabalhado em um local secreto perto da Área 51, descreveu um material conhecido como elemento 115, que supostamente alimenta os sistemas de propulsão de naves extraterrestres. Embora as afirmações de Lazar tenham a princípio sido recebidas com ceticismo, a síntese subsequente do elemento moscóvio, o elemento 115 da tabela periódica, reacendeu o interesse em seus relatos, embora deva ser notado que o moscóvio sintetizado na Terra é altamente instável. Outro caso significativo envolve materiais analisados pelo Dr. Jacques Vallée, um renomado cientista da computação e ufólogo. Vallée coletou e estudou fragmentos de supostos locais de impacto de OVNIs. Sua análise, conduzida com a ajuda de cientistas de materiais, revelou proporções isotópicas que não são consistentes com os materiais terrestres conhecidos. Isto sugere que os materiais podem ter sido fabricados de uma forma que atualmente não é possível com a tecnologia que temos na Terra. As propriedades desses materiais incluem extraordinárias relações resistência-peso, alta resistência ao calor e à corrosão e a capacidade de conduzir eletricidade com perdas mínimas. Essas características indicam técnicas avançadas de fabricação que poderiam revolucionar várias indústrias se totalmente compreendidas e replicadas. A viabilidade de reutilizar tecnologia extraterrestre é um assunto de pesquisa e debate contínuos entre cientistas e engenheiros. Os estudos geralmente se concentram nos sistemas de propulsão, relatados em avistamentos de OVNIs,
que parecem violar as leis conhecidas da aerodinâmica e da termodinâmica. Por exemplo, muitos OVNIs são descritos como tendo a capacidade de pairar silenciosamente, acelerar de forma instantânea e fazer curvas fechadas em altas velocidades, tudo sem meios de propulsão visíveis. Uma teoria que ganhou força é o conceito de propulsão de campo, que envolve a manipulação de campos gravitacionais ou eletromagnéticos para obter impulso sem usar motores convencionais. Pesquisadores como o Dr. Harold Puthoff exploraram essas ideias, sugerindo que tal tecnologia poderia ser baseada nos princípios da teoria quântica de campos e da energia de ponto zero. Embora esses conceitos permaneçam especulativos, eles oferecem explicações plausíveis para o comportamento dos OVNIs. Outra área de estudo é o uso de metamateriais, que são materiais projetados com propriedades não encontradas na natureza. Os metamateriais podem dobrar ondas eletromagnéticas de maneiras incomuns, possivelmente permitindo capas de invisibilidade e sistemas de radar avançados. Se os OVNIs utilizarem esses materiais, isso poderia explicar sua capacidade de aparecer e desaparecer das telas de radar. Mas como essas revelações afetam nossa sociedade e cultura? Será que a existência de vida extraterrestre desafiaria nossas crenças fundamentais e nossas visões de mundo? O fenômeno dos OVNIs sempre intrigou o público, mas revelações recentes e declarações de figuras de alto perfil, como Donald Trump, influenciaram significativamente a percepção pública, a cobertura da mídia e a cultura popular. Quando Trump mencionou que os pilotos relataram ter visto objetos redondos movendo-se a velocidades incríveis, isso despertou interesse e debate renovados entre o público. Pesquisas realizadas após suas declarações mostraram um aumento notável no número de pessoas que acreditam que os OVNIs são reais e potencialmente de origem extraterrestre. A percepção do público sobre os OVNIs mudou do ceticismo para uma curiosidade de mente mais aberta. Esta mudança se deve em parte ao aumento da transparência das agências governamentais. O papel da mídia em moldar a narrativa em torno dos OVNIs também não pode ser esquecido. A cobertura da mídia sobre avistamentos de OVNIs e declarações do governo tem evoluído ao longo dos anos. Inicialmente, os OVNIs eram frequentemente retratados como tópicos absurdos, aparecendo apenas em tabloides sensacionalistas e programas de rádio noturnos. No entanto, à medida que informações mais confiáveis surgiram, a grande mídia começou a levar o assunto mais a sério. Após as declarações de Trump e as revelações do Pentágono, grandes organizações de notícias como o The New York Times, a CNN e a BBC cobriram notícias sobre OVNIs com mais frequência e profundidade. Essas reportagens são normalmente focadas nos fatos, apresentando as informações de maneira equilibrada e sem tirar conclusões precipitadas. Documentários e séries investigativas em plataformas como Netflix e History Channel também contribuíram para as mudanças na narrativa. Programas como Unidentified, Inside America's UFO Investigation e The Phenomenon trouxeram testemunhos de especialistas e análises aprofundadas para um público maior. Esses programas geralmente apresentam entrevistas com militares, cientistas e funcionários do governo, adicionando camadas de credibilidade e polêmica ao assunto. Avistamentos de OVNIs e a possibilidade de vida extraterrestre têm sido um terreno fértil para a cultura popular há muito tempo. A influência desses fenômenos nos filmes, programas de TV e nos livros é profunda e bastante difundida. Desde os primeiros clássicos da ficção científica, como A Guerra dos Mundos de H.G. Wells, até sucessos contemporâneos como Arquivo X e Stranger Things, OVNIs e alienígenas capturaram a imaginação dos criadores e do público. Filmes como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, E.T., O Extraterrestre e Independence Day não apenas entreteram, mas também moldaram a imaginação do público sobre como seriam os encontros com alienígenas na vida real. Estes filmes geralmente misturam a ficção especulativa com elementos do mundo real, fazendo com que o extraordinário pareça plausível. Os temas recorrentes do sigilo do governo, tecnologia avançada e interação entre humanos e alienígenas refletem os medos e a fascinação do público. Programas mais recentes, como Stranger Things e The Expanse, continuam a explorar esses temas, muitas vezes recorrendo a incidentes e teorias da vida real para basear sua narrativa em fatos históricos. A literatura também foi profundamente influenciada. Autores como Arthur C. Clarke e Philip K. Dick entrelaçaram OVNIs e a vida extraterrestre em suas narrativas, explorando as implicações filosóficas e existenciais do encontro com seres de outros mundos. Bom, por hoje era isso. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.
Comente também a sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.